Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse grande dia que nós aguardamos com tanta ansiedade, lançamento, primeiro dia do método MEG. Isso mesmo, para você que já tem acompanhado aí os nossos anúncios, que se inscreveu, que está aqui com a gente pontualmente para poder participar desse nosso primeiro grande dia. E claro que eu estou aqui não apenas para te dar boas-vindas, mas também para te explicar um pouco mais sobre o que é o método MEG e quais são os benefícios, o que é que você ganha por estar dedicando o seu tempo e a sua atenção para estar aqui conosco durante esses 3 dias. Então, está aqui para você essa apresentação maravilhosa que nós criamos aqui sobre o método MEG, marketing, empreendedorismo e gestão. Então, observem que nós temos uma sigla aqui, né? Dos 3 pilares que norteiam o nosso trabalho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso. E por que eu estou falando aqui nós o tempo todo? Porque sim, nós três nos reunimos para desenvolver essa metodologia inédita e exclusiva para te ajudar. E quem somos nós? Bem, estou eu aqui, Silvane Castro, eu sou CEO, fundadora da Seven Gestão, uma empresa de consultoria e treinamentos em gestão para clínicas médicas. Estamos no mercado há mais de 15 anos e nós já impactamos mais de 30 mil médicos e temos centenas de projetos de estruturação de consultoria para clínicas entregue. Então, isso nos habilita, né, a conseguir falar da nossa experiência, da nossa vivência, do nosso conhecimento em gestão, dedicado específico para clínicas médicas. E nós temos aqui ao centro essa pessoa maravilhosa, referência do mercado, que é a Roberta Carbonari. Ela é também fundadora, CEO da Clínica Muse, hoje uma clínica de referência no Brasil, que já impactou milhares de médicos, que impacta, na verdade, todos os dias, todas as semanas, por meio da educação digital, por todo o trabalho que eles fazem, né, junto aos pacientes e também aos médicos, em relação à formação em gestão. A Roberta é uma pessoa altamente credenciada por conhecimento, por vivência, pelos cursos em gestão que ela também aplica e realiza junto aos médicos e aos gestores de clínicas. Então, a gente está aqui com uma parceria com essa mulher empreendedora, empresária, maravilhosa aqui junto com a gente. E, não menos importante, Flávia Del Valle, também fundadora e CEO do Instituto Lapidari. Inclusive, é o Instituto Lapidari quem está nos unindo nesse propósito de realização do método MEG. O Instituto Lapidari, que hoje é o maior instituto da face do Brasil, referência internacional para formação técnica de médicos em Cadáver Lab, né, utilizando o Cadáver Lab para formação técnica de pós-graduação, especializações na área médica, em especial na área da face. Então, a gente tem aqui essas 3 mulheres altamente preparadas, com uma vivência muito grande, com clínicas médicas e com resultados extraordinários. Ninguém vai estar falando aqui do que acha, do que ouviu falar. Nós 3 estaremos reunindo um conteúdo e uma vivência de décadas, né, de atuação com médicos para entregar para você o método MEG. E o que é esse método MEG? São os 3 pilares de sucesso para a sua clínica. Nós entendemos que para você alcançar sucesso, é importante que você domine essas áreas de marketing, empreendedorismo e gestão. Esses são os 3 pilares da clínica de sucesso, que nós entregaremos em 3 dias por meio de 3 especialistas. 3 especialistas que vivenciam isso todos os dias na sua rotina, né? Eu costumo falar que a gente conversa com o médico 24 horas por dia, tá? E isso não é exagero, porque se a gente não está no trabalho, a gente está na vida pessoal, né? Ali interagindo e vivendo, né, com médicos. E agora eu tenho uma reflexão aqui, né, para te instigar.
De onde você está partindo? Qual é o seu momento agora? Quem aqui acompanha mais, né, das minhas aulas, daquilo que eu pratico e visualizo, né, dentro desse universo médico, sabe que eu sou uma estrategista de crescimento de negócio. E como toda estrategista, e nós três temos essa visão estratégica, nós entendemos que fechar um diagnóstico, olha aí, a similaridade com aquilo que você, médico, faz. Fechar um diagnóstico é fundamental para que você estabeleça o tratamento correto. Sem o diagnóstico, fica impossível você acertar o seu diagnóstico. Então, por isso que é muito importante você estabelecer o seu ponto de partida, onde você se encontra. Quando você olha para a gestão, você pensa assim, nossa, eu não aguento mais cursos online e agências de marketing, né, que prometem muitos resultados e não entregam nada. Eu costumo usar uma frase, né, que muitas vezes a gente contrata uma agência de marketing a gente contrata a estratégia da agência de marketing, mas ela entrega o operacional. E como é que você sabe distinguir uma proposta da outra? Será que você tem que ficar fazendo cursos extensos de marketing online para adquirir esse conhecimento e conseguir gerenciar essa parceria com as agências? Ou você está preocupado com o seu posicionamento, né? Você não está... O que é o posicionamento? É você não atrair corretamente o público que você deseja, é você não transmitir uma mensagem adequada sobre quem você é nesse mercado, né? Qual é a sua proposta de valor. Então, isso tudo faz a diferença no seu dia a dia, né? Então, sim, você deve se preocupar com o posicionamento, mas você deve ir em busca da direção certa. Ou você está, nesse momento, desejando crescer o seu negócio. Você está começando agora, quer desenvolver uma carreira médica de sucesso, você tem uma clínica, já um consultório com uma primeira secretária, mas você ainda está lutando pela sobrevivência, ou você já tem um consultório, mas você lida com questões de sociedade no seu dia a dia, ou você ainda é um parceiro de uma clínica e não sabe se essa relação está bem construída, ou você é um médico já empresário que contrata a mão de obra, seja de colaboradores, funcionários ou de colegas, parceiros médicos também. Então, qual é o seu momento? Então, escreva aqui para mim qual é o seu momento. Nós gostamos de estabelecer esses momentos até mesmo em fases da carreira, né? Uma fase 1 de sobrevivência, uma fase 2, em que você está construindo já uma autoridade, o seu posicionamento, e uma fase 3 de expansão. Então, escreve aqui para a gente no chat, tá? Porque esse nosso momento, inclusive, esse é um esquenta aqui para que você se torne interativo em todas as nossas aulas, tá bom? Então, interage aqui comigo, manda para mim, você está na fase 1, na fase 2, na fase 3, em qual fase você está. É muito importante que a gente te ouça, a gente saiba quem é que está aí do outro lado. Eu falo que quando a gente está no online, a gente tem o benefício do alcance. Porém, a gente, às vezes, tem esse distanciamento que ele deve ser quebrado com as interações, porque isso também serve de termômetro para a gente direcionar o conteúdo de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas necessidades, né? Nenhum educador, nenhum instrutor, ele tem sucesso se ele não entregar um conteúdo que faça diferença e transforme, né, a pessoa que está do outro lado. Então, por isso que é muito importante que você escreva aqui para a gente. Então, não perca tempo, coloca aí qual é a fase que você se encontra, tá bom? E para você que está aqui, que já interagiu aqui com a gente, eu já quero te dar o seu primeiro parabéns, porque você deu o seu primeiro passo, que é estar aqui. Estar aqui aceitando ampliar o seu horizonte em relação a 3 temáticas fundamentais para que você se torne um médico de sucesso, para que você tenha uma clínica próspera, que são marketing, empreendedorismo e gestão. Então, a gente quer que a palavra MEG, ela fique gravada na sua mente
como sendo os 3 pilares de sustentação para você, que já colocou aqui o seu diagnóstico, você sabe, né, de onde você está partindo, e agora você vai dar os próximos passos da forma correta, porque o primeiro você já deu de estar aqui, e os próximos passos já serão rumo a um plano de ação. E é por isso que eu quero explicar um pouquinho sobre a nossa dinâmica, o que vai acontecer nesses próximos 3 dias, né? Começando hoje. Então, o método MEG, ele, como o nome diz, ele é uma metodologia didática em que nós estaremos de uma forma muito autêntica, entregando um conteúdo que você nunca viu aqui na internet. E olha que todas nós juntas temos horas de voo da parte de aulas e educação online. Então, imagina a nossa responsabilidade em chegar aqui nessa tela, né, para você e dizer que nós estaremos durante esses 3 dias entregando um conteúdo que você ainda não viu e que fará toda a diferença. Eu costumo olhar para mim mesma, para, né, também o meu negócio, o meu business no dia a dia, e costumo me perguntar, qual é a pergunta que eu não estou fazendo, que se eu fizesse, eu alcançaria o resultado que eu busco. Então, fica aqui essa reflexão para você, porque nesse momento em que eu estou explicando para você o que é o método MEG, eu quero que você reflita. Qual é a pergunta sobre marketing, empreendedorismo e gestão que você ainda não se fez e que se você fizesse, se você obtivesse essa resposta, você teria um resultado diferente. E se você ainda não tem clareza disso, então isso é um sintoma de que você deve ficar com a gente aqui nesses 3 dias. Então, esse método, ele foi preparado com muito carinho, com muita dedicação, foram meses, muitos encontros entre Flávia, Roberta, eu, toda a nossa equipe, porque nós temos uma equipe junto com a gente, preparando com muito carinho esse método, em que a cada dia você mergulhará, e não vai ficar em água rasa não, tá? Você vai mergulhar fundo em cada um desses 3 pilares, para que você expanda o seu horizonte, para que você nutra a sua caixa de ferramentas e, o mais importante de tudo, saiba tomar boas decisões para onde você deve caminhar, como você deve prosseguir. E isso nós iremos te ajudar. Então, em meio a tantas propostas, em tantas formas de aprendizado, nós estamos te trazendo aqui para 3 pilares simples, que formam uma escada de sucesso, que em vez de ter múltiplos degraus, tem 3 pilares muito bem estabelecidos, dentro de um formato, né, sintetizado e direto ao ponto, muito direto ao ponto, que vai te ajudar a expandir o seu horizonte e a nutrir o seu repertório. Por quê? Ao final de tudo isso, nós temos aqui o preparo para um próximo e grandioso passo. Nós te entregaremos muito conteúdo dentro dessa escada para também te levar ao entendimento sobre algo que nós estamos criando com muito carinho, que é o MBA MEG. Só que esse assunto, o MBA MEG, eu estou antecipando essa informação para você, mas não é dele que nós vamos falar agora, porque a nossa preocupação é de te ajudar a estabelecer as bases desse processo. Porque nós já trilhamos esse caminho centenas de vezes. Olha isso, gente, poder falar essa palavra centenas de vezes é realmente um grande privilégio da nossa parte. E tantos resultados repetidos nos levaram a te entregar 3 aulas gratuitas com muita profundidade para te ampliar o horizonte e também te fazer entender, né, para onde mais você pode seguir. Então tá aqui nesse momento o meu convite para você vir com a gente durante esses 3 dias. E coloca aqui para gente o quanto que você está comprometido com o seu crescimento. Se nesses 3 dias você vai estar com papel e caneta em mãos, coloca aqui que você está 100% comprometido com o seu crescimento. Escreve aqui para mim, quero ver aqui agora. Coloca o quanto você está comprometido. E não é comprometido comigo, é comprometido com você. É o quanto você está comprometido consigo mesmo a respeito do crescimento da sua carreira, a organização da sua clínica e o crescimento dos seus resultados.
tá? O quanto que você está disposto a ter acesso a um conteúdo direto ao ponto e que no futuro também te levará a um horizonte ainda muito mais expandido. Então, sem demora, eu agora quero deixar vocês com nada mais, nada menos do que Flávia Del Valle, com o primeiro dia do nosso Método MEG, falando do marketing extraordinário. Então, sente aí, aperte os cintos, papel e caneta em mãos. Flávia, é com você. Olá, sou Flávia Del Valle, fundadora e CEO do Instituto Lapidari, e há mais de 6 anos dedico minha vida na educação médica. Através do Lapidari, eu e meu time impactamos mais de 10 mil médicos, contribuindo para uma entrega de valor através de uma medicina de excelência para a sociedade. Sempre fui uma amante de experiências, eu prezo demais pela coleção de memórias que criamos, seja na nossa vida pessoal ou profissional. Então, durante toda a minha vida, toda vez que me deparava com marcas que me tocavam, que me levavam a experienciar um universo em que me sentia especial, pensava: também quero proporcionar isso para outras pessoas. Também quero construir algo memorável e fazer parte dessa coleção de boas histórias de alguém. Sempre acompanhei a medicina de perto. Sou enfermeira de formação, fundadora de diversas outras empresas da área médica. Então, conheço bem as dores dessa área, certamente uma das profissões mais nobres, mas que também é muito complexa, exigente e difícil de gerenciar. Então, juntando minha vivência, somada à minha rede de conexões, ouvindo pessoas do mercado que me inspiravam, tivemos a ideia de desenvolver o conceito Lapidari, um ecossistema de desenvolvimento educacional e vivencial da área médica. A partir daí, planejamos a estratégia e objetivamos, tomamos decisões importantes para a criação de serviços complexos e personalizados para médicos. Toda a concepção dessa ideia importante, somada a muito estudo e muita dedicação, me trouxeram até aqui hoje, para falar com vocês sobre um dos pilares de sucesso de qualquer negócio, o marketing. Marketing é estratégia pura. Está ligado a 4 P's: preço, a praça, o produto e a promoção. Estratégia de preço é o que te posiciona no mercado. Se menor preço, menor qualidade. Se maior preço, maior qualidade. E maior percepção de valor agregado, ou seja, oposto de público. Quando a gente fala de praça, determina a sua região de atuação, os hábitos, as culturas, as características de diferentes tipos de consumo daquele lugar. Produto é o que você entrega. Qual é o fator de inovação, diferenciação, novidade, atributos, benefícios e vantagens daquele produto que você entrega? E o último P, esse sim é a promoção, muitas vezes que se confunde com a publicidade ou marketing. Ou seja, é como você promove tais estratégias para o mercado. Como comunicar tudo aquilo que planejamos, indiferente do canal, seja ele offline ou online. Então, lá no seu consultório, na clínica, o marketing envolve toda a experiência do paciente, toda a jornada dele até sua consulta, como ele te descobriu, porque confiou no seu trabalho. Marketing está na sua localização, na forma de atender da sua equipe, do seu time, na xícara personalizada, no guardanapo, na mídia que passa na tela, na recepção, no menu de serviços, no uniforme da sua secretária, nas formas de pagamento que esse cliente vai ter, nos objetos decorativos, na condução de cada ponto de contato desse paciente, no antes, no durante e no depois. É sobre a história que você gera com esse cliente, o relacionamento que você vai construir com ele. Mas vamos aprofundar um pouquinho nessa estratégia toda de marketing. Um serviço ao longo do tempo pode ser muitas vezes copiado. Uma marca, ela seja ela da sua clínica ou sua marca pessoal, com sua história,
patrimônio, originalidade, nem tanto. Essa questão ninguém pode copiar. A sua história, o seu storytelling. Identificar sua marca pode ser indutora de paixões e relacionamentos. Demonstra o grande poder que o marketing tem na criação de valor. Esse patrimônio de marca chamamos de brand equity. Ele é definido por Acker como um conjunto de ativos, conhecimento do nome, pacientes leais, qualidade percebida pelo seu serviço e associações que se ligam ao seu serviço. Equity é um grande desafio, mas ao mesmo tempo configura-se como uma das maiores vantagens competitivas de um negócio. É o valor do seu negócio. Um ponto que eu falo muito é sobre diferenciação e posicionamento. Não dá para você ser mais um hoje em dia. A concorrência é enorme e não tem espaço para amadorismo. Quando fala-se da busca por diferenciação, posicionamento de marca, reserva-se pouca ou nenhuma vantagem competitiva quando o foco está no preço ou na tecnologia. Preço baixo, qualquer um alcança. Tecnologias são difundidas rapidamente com o passar do tempo. O que faz realmente a diferença percebida pelo cliente é o envolvimento emocional e íntimo com a marca. Isso sim, é importante componente de valor. Em todo esse processo de posicionamento, é muito importante, desde a concepção da estratégia do negócio em si, o entendimento de quem é o seu paciente, o que ele faz, como ele faz, por que faz e com quem faz. Pois a sua razão de existir deve ser ajudá-lo a fazer melhor. Quando nós criamos a concepção do Lapidary, isso foi parte do nosso DNA, parte do processo de transformação, ajudar e impactar médicos a serem melhores profissionais, gerar segurança, autoridade e construir credibilidade em suas carreiras. Tudo isso nasceu de um processo muito longo, um processo de muito planejamento, de muito estudo, sobretudo uma marca com vínculo emocional, uma marca capaz de gerar prosperidade e mudança de vida. Estudamos muita psicologia do consumidor, seus comportamentos e hoje conseguimos entregar uma marca emocional. Uma marca que busca uma comunicação com o cliente com o objetivo de gerar conexão com seus sentidos e emoções. Nos preocupamos em criar uma verdadeira experiência de consumo. E agora eu vou trazer para um bate-papo com a gente a Val Salvador, mestre em marketing, para a gente aprofundar um pouquinho o assunto, e foi ela que me ajudou, auxiliou na construção da marca Lapidary. Quando a gente começou a pensar no case do Lapidary, a gente tinha 3 desafios para que a gente entregasse algo substancial para o mercado médico, que era a obsessão pelo cliente, já dizia Jeff Bezos, a diferenciação e também uma entrega com propósito. Val, com muita alegria, eu gosto muito de você sabe disso, e por toda a sua competência perante ao mercado e o que você realmente entrega ao mercado na área de marketing naquela época e hoje continua também. Mas vamos recordar um pouquinho desse processo que levou a gente a criar a marca do Lapidary. Perfeito. Flavinha, obrigada pelo convite. Obrigada a você. É uma honra estar aqui no Instituto Lapidary. Posso dizer que eu sou uma Lapidary lover de carteirinha. Embaixadora. Assim, embaixadora da marca, com certeza, né? Vamos recordar, então, contar um pouquinho de como foi essa história. Eu acho que é muito importante a gente começar falando que os desejos dos nossos clientes hoje, eles são muito efêmeros. Eles mudam o tempo todo, né? Então, a gente precisa estar muito antenado no que está acontecendo no mercado. Porque hoje esse cliente, ele não compara mais a experiência de consumo, por exemplo, os médicos, né, com a área médica. O cliente, ele compara a diversas experiências de consumo no mercado, né? Então, assim, Flavinha, pensa comigo. Você, por exemplo, você quer ter mais qualidade de vida ou menos qualidade de vida? Com certeza mais. Mais tempo com a família ou menos tempo com a família? Mais tempo com a família, com certeza, né? Então, o tempo, ele passou a ser a raridade. Assim como o Lapidary, né? Raro é ser Lapidary. O nosso tempo, ele é muito escasso. Raro. Então, quando a gente tem uma experiência de consumo, a gente quer, de fato, algo que seja memorável, algo que seja emocional e algo que vale a pena gastar o nosso tempo. Isso. Então, hoje, esse consumidor, ele não se importa, inclusive, Flavinha, de pagar mais, desde que ele tenha
bons momentos, desde que ele realmente sinta conforto, respeito, reciprocidade com a marca. Então, todo esse processo do Lapidary, ele iniciou assim, como você bem disse, obsessão por satisfazer o nosso cliente médico, uma entrega de propósito e uma entrega de valor. A diferenciação disso também, dessa entrega, foi muito importante também. E aliado a isso, o propósito. Porque tudo que a gente faz com paixão, com propósito, deixando o legado realmente na vida de cada um que encontrou, que faz a gente se encontrar, realmente faz a diferença na vida das pessoas. Dá certo, Dá certo, Val, eu lembro de toda a fase de planejamento da marca, o tanto que a gente se dedicou a isso, de gerar um alto valor para a área médica, que a gente até então, como falamos, não tínhamos referência nisso. Como que a gente tangibilizaria isso também? É muito importante a gente ressaltar que foi um estudo muito apurado de cada detalhe especial. E como a gente sabe, nosso grande herói sempre foi o médico. O médico. Né? Que construiu essa jornada com a gente, que nós, como instituto, seríamos um guia em toda essa jornada. Perfeito. Ele se esforçou muito, né, Flavinha? Se esforçou demais para chegar até onde está. E como que a gente iria entregar uma marca, um conteúdo pedagógico de alto valor para esse médico à altura. Que reconhecesse. Que poderia diferenciar e que ele encontraria o sucesso realmente na sua carreira. Perfeito. Então, eu gostaria que você falasse aqui pra gente um pouquinho, tá? Como foi esse processo de construção inicial da marca, que foi lá em 2019, quando a gente sentou naquela mesa e a gente começamos a ter vários brainstorms. Perfeito. Então, eu gostaria que você passasse aqui para o nosso público, também para o nosso médico, gestor que está nos ouvindo, como que foi essa construção a 4 mãos aqui? Vamos contar aí os nossos segredos, Exato. Então, Flávia. A gente teve bastante dificuldade, assim, na época, porque nós iniciamos com a pesquisa, né? Uma pesquisa mercadológica, onde nós elencamos todas as grandes marcas educacionais da área médica. Exato. Então, obviamente, nós tínhamos instituições respeitadíssimas ali, mas nós não tínhamos uma referência de bom gosto, né? Não tínhamos uma referência refinada, que era esse reconhecimento e esse valor que a gente gostaria de agregar. Então, a gente foi buscar referências europeias, referências americanas, mas também de outras marcas, inclusive fora da área médica, justamente nessa lógica das experiências do cliente, das experiências do consumidor. Então, a gente juntou toda essa autoridade, essa credibilidade, né, da área médica, junto com o bom gosto de grandes marcas. Isso. Então, a gente alinhou tudo isso para a construção dessa logotipia, da escolha das fontes, né, da tipografia. E, obviamente, todo o storytelling, né, que se desdobra a partir de uma marca. Ou seja, o que ela conta a partir disso, né? Então, qual que é a sua história, né? Qual que é a sua narrativa perante isso? Exatamente. Então, a gente seguiu exatamente o passo a passo aí, né, da construção do branding. Para que a gente tivesse um processo criativo, rico, importante, se conectasse com esse nosso médico, né, com esse nosso cliente. E eu acho importante, Val, a gente frisar que muita gente que está nos ouvindo tem outras percepções. Mas para a Val, especialista em marketing, o que seria branding? Então, branding para mim é aquilo que representa todos os atributos, os benefícios, a vantagem, essa conexão com a persona. Uma marca, ela carrega muito todo esse significado. Então, por isso que é tão importante quando você, médico que está aí nos ouvindo também, quando você desenvolve a tua marca, não é uma simples logotipia, uma simples marca, uma simples tipografia, mas sim toda a conexão que vai ser gerada a partir disso. Então, a gente segue uma sequência, basicamente, nesse processo criativo, né, Flavinha? Que a primeira coisa é a gente elencar esses benefícios, ou seja, de ordem funcional e de ordem emocional também, né? Ou seja, a intimidade que você tem com essa marca. Exatamente. O que é utilitário aqui? Ou seja, qual que é o problema, qual é a dor, qual é o desejo, né, que ele resolve. Muitas vezes esses desejos a gente nem pensa. São as marcas que ajudam a gente a construir todo esse desejo. Às vezes a gente
essa pessoa tem essa dor, mas ela não tem consciência da dor e essa marca vem para abraçar essa pessoa. Exatamente, exatamente. Né? E aí, junto com isso, né, com todos esses benefícios, a gente traz a questão do valor da marca. Ou seja, o que nós gostaríamos de vivenciar dentro do Lapidary, com cada colaborador, com cada mestre, com cada aluno que aqui passasse. Né? Então, que valores seriam esses? Que pontos de contato, né? Exatamente. Nos pontos de contato, quais valores seriam... se sobressairiam. Perfeito. É vivência mesmo. Vivência, isso. Eu digo que a grande maioria das empresas aí, lá no seu planejamento estratégico, elas elencam uma série de valores. Mas o quanto, de fato, elas vivenciam e elas entregam aqueles valores, Exatamente. né? Eu lembro da gente sentada na mesinha, criando várias palavras que vinham na nossa cabeça, que conectavam com o Lapidary. E dessas palavras surgiram algumas como raro. Então, por isso que a gente tem isso no slogan de forma muito efetiva, marcante, que as pessoas entendem, né? Realmente, quando a gente fala de Lapidary, da raridade, da lapidação da pedra bruta para pedra lapidada, pra se tornar um diamante, né? Realmente, isso tudo veio desse estudo muito apurado de palavras que vinham na nossa cabeça através do conceito que a gente queria formar da marca. Perfeito, perfeito. E a gente não pode deixar de falar também, né, Flavinha, dessa cultura. Que cultura que a nossa marca ela deveria passar para as pessoas que aqui que tivessem qualquer contato, desde um fornecedor, por exemplo, né? Então a gente sabia que nós queríamos um centro educacional, né, uma escola para médicos que tivesse uma alta qualidade, uma alta credibilidade, mas também amor às pessoas. Amor às pessoas. Então a gente traz esse coração aí, essa essência como propósito, né? A conexão com o outro. A conexão, de fato. De fato. E aí a gente pensou também, né, Flavinha, eu me lembro que nós debatemos muito sobre isso, sobre a personalidade dessa marca. Exato. Como que ela ia se mostrar para o mercado, né, enquanto comunicação de marketing? Então nós ajustamos o tom de voz dela, a gente deu personalidade para ela, elencamos toda aquela constelação semântica, né, essas palavras que você fala, porque, Flavinha, é muito diferente quando você trabalha com algo que é de ponta, que é high-end mesmo, né? O Lapidary é high-tech, é high-end, é tudo isso. É refinado, é entrega realmente de qualidade, uma excelência no conteúdo pedagógico disso tudo. Perfeito, perfeito. Então a gente precisava dar essa personalidade. Então na escolha das palavras a gente buscou todo esse refinamento, mas também trazendo a emoção, também trazendo esse coração para dentro, né? Então foi bem interessante, porque nós falávamos até com as colaboradoras depois na parte do treinamento. Você pode elogiar um profissional, uma profissional, chamando ela de bonita, por exemplo. Agora, isso serve lá para a clínica também, né? O médico aí que está nos assistindo, elogiar chamando de bonita é muito diferente de você dizer, olha, você está esplêndida. Olha a diferença. O uso das palavras no marketing muda o que essa pessoa... Isso, e muda o que a pessoa sente a partir disso. E o marketing, ele é tão fascinante, Flavinha, ele é tão perfeito, porque uma simples palavra, simples entre aspas, né, ela gera ações distintas. Ela gera ações posteriores distintas. E isso vai desde a questão de te escolher ou não. Que marketing é comunicação. Comunicação. Eu digo que a comunicação ela é o finalzinho de todo esse processo de branding aí que a gente constrói, né? Muitas marcas, elas já saem comunicando algo, então é bem comum, inclusive, a gente vê aí os marqueteiros de plantão, né? 6 meses utilizam de uma comunicação, depois de 6 meses já trocam essa comunicação, ou seja, não dá tempo de gerar a identificação do consumidor. E é o cliente, principalmente quando o negócio está nascendo, né? Você médico que está começando agora, esse consumidor, ele vai gerar essa identificação com a tua marca e ele passa a identificar, então, todos aqueles atributos e reforçar tudo isso. E através da história que você vai contar. Perfeito. Então, quando a gente estudou as marcas de luxo, por exemplo, para trazer algumas questões bem pontuais de cada marca de luxo, a gente verificou que todas são marcas centenárias. Perfeito. Que elas contam uma história, que elas individualizam a pessoa, né? Você entra lá, você sabe o que vai receber. Ninguém espera entrar numa Hermès e encontrar desconto.
Então, você sabe o que vai esperar encontrando uma marca. Então, acho que esse é o brand. Você sabe o que vai encontrar dentro do Lapidary. Perfeito. Você sabe o que vai encontrar num Rolex. Então, isso tudo permeia a marca. E como a gente falou na aula, do brand equity. O valor que você está gerando para essa marca, que é tão importante. Perfeito. E é bem interessante essa questão da atemporalidade, né? As marcas, elas precisam acompanhar as tendências, obviamente, mas elas não podem perder a sua essência. A essência, né? a raiz. Então, ela adapta para as janelas de mundo do consumidor. Eu gosto de usar essa expressão, janelas de mundo, porque a gente também vai mudando, né, Flavinha, ao longo dos anos, ao longo do tempo. Graças a Deus que a gente muda. Ainda bem, né? Ainda bem. Muito importante a gente ter essa questão da flexibilidade em relação a tudo. Exato. Então, assim, obviamente que uma marca ela não pode ser dura, né? Ela vai adaptando conforme essas janelas de mundo, mas a essência ela não pode perder, ela não pode perder propósito, ela não pode perder toda aquela estratégia que foi construída. Então, a gente se debruçou muito nisso, porque valia a pena. Demais, né? Ou seja, isso ditava os próximos anos e os próximos períodos aí do Lapidary. E a expansão, 3 anos, 3 anos, 3 é uma anos criança agora. ainda, mas é 3 anos de muita... Já caminha, caminha, de muita satisfação, já se alimenta muito bem. Exato. E a gente já tem algumas questões aí muito bem estabelecidas. Quando você vê uma pessoa muito feliz com a marca e também o médico transformado através da educação, por meio da educação, a nossa persona, né, Flavinha? Isso. Acho que eu até esqueci de falar dela no final desse todo esse processo. O quanto é importante a gente mapear todo esse estudo, né? Tanto comportamental, quanto as questões mais duras, né? Mais físico, né? As questões geográficas, as questões psicográficas, mas esse comportamento do médico, da nossa persona. O que ele faz, com quem ele faz, por que ele faz, como ele faz. Quando você me pergunta o que é marketing para mim é ajudar as pessoas a fazer melhor. Isso. Ajudar esse médico a fazer melhor. Pensando em toda essa jornada dele, esse dia a dia dele, como tu bem colocaste, ele é um profissional que ele batalha muito até a formação. São muitos anos. E não para. Isso. E não para, né? É complexo. Muito complexo. Uma nova técnica, uma nova tecnologia. E agora também a questão deles se adequarem a esse mundo que não é muito além da técnica. Então, por isso que estão aqui. Que é gestão, empreendedorismo e marketing. Perfeito. Então, você estar também muito bem atualizado disso te difere dos demais, né? Dos demais. Então, assim, a gente trazendo um pouquinho para a realidade, Val, hoje, um médico abrindo uma clínica, se você pudesse dar só um conselho de marketing, o que ele poderia fazer hoje para se diferenciar dos demais? Perfeito. É a gestão. É a gestão que é o pulo do gato, que faz todo o diferencial. Que é o planejamento estratégico inicial. Isso. Exato, a gente não está falando de técnica, né? Porque vamos entender que a técnica já está posta, já está ok, já é reconhecida, mas o marketing é o que faz. Gente, olha o que nós temos de autoridade médica por aí, tá? E que muitas vezes não tem voz. Né, que não tem voz, que não consegue expor, colocar para fora, de fato, o que a sua marca entrega. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender que aquele tempo em que eu me formava, que eu abria o meu consultório, a minha clínica e os clientes vinham até mim, infelizmente, ele já foi. Ele já foi, né? Então, a gente pode ter profissionais medíocres aí no mercado, mas que têm um grande poder de comunicação, de gestão e conseguem colocar os seus negócios muito mais rapidamente no mercado. Então, a gente tem que cuidar muito isso, né, Flavinha? Para equalizar tudo isso. E entender também qual é o perfil do seu cliente. Exato. Que vem lá atrás um planejamento estratégico disso tudo, né? Isso, Flavinha. Eu brinco até com os médicos, né? Eles dizem, tu não me faça fazer dancinha do TikTok, pelo amor de Deus. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Isso. Marketing é muito mais amplo, né? A gente fala, o marketing são os 4 P's, né? Preço, prazo, produto e promoção. Se a gente pudesse aqui super simplificar. Mas é toda a experiência de jornada do teu paciente. De novo, é olhar para todo esse perfil comportamental dele e como que eu posso entregar a melhor experiência possível. E essa experiência, Flavinha, ela tá nos detalhes da tua clínica. Total, detalhes. Ela tá conexão, é a hora que você faz a conexão com esse próximo. Exato, é a conexão, né? Então, entendendo que, porque a gente sabe que a recorrência e a indicação
são 2 pontos fundamentais para uma clínica médica. Fundamentais, né? E é uma confusão muito grande aí quando se fala em marketing hoje. Ele é tido muito como marketing digital. Né? Muitos clientes me chamam assim, eu quero fazer marketing digital. Exato. E quando eu chego lá na clínica, muitas vezes eu preciso explicar, gente, marketing não é só isso aqui, você está vendo a pontinha do iceberg, né? O marketing digital é um dos meios de se comunicar a tua estratégia. É um dos meios, né, Flavinha? Então, o marketing, vamos lá, tem a ver com a estratégia. Faz muitos anos aí que o marketing, o novo paradigma de marketing, é ele fazer parte da estratégia, é o marketing de relacionamento. Então, a tua rede de conexões não só com o teu paciente, mas com colegas, com parceiros. Eu acho que já é claro isso, 360 Flavinha. graus. 360 graus. Você não cresce mais sozinho. Jamais. Você precisa de muita conexão, você precisa, né, de muita postura, network para isso, né? Então, vamos lá, o marketing de relacionamento, o marketing de experiência, o marketing de indicação. Flavinha, muitas vezes eu chego lá na clínica, né, e o médico está gastando rios de dinheiro no tráfego pago. Não que não seja importante, é maravilhoso, mas gente, é uma das etapas, um dos braços, vamos dizer assim. Exato. Então dá muito certo. Mas assim, quando a gente olha para a base de pacientes dele, o quanto ele trabalhou aquela base? Ou seja, a maior raridade, a preciosidade está ali na mão dele. Nos seus clientes que já fazem parte dessa clínica. O custo de admissão do cliente, que é o CAC que a gente chama, é infinitamente menor quando você desenvolve, né, a base do que você tem e você realmente trata bem, porque eu acho que o marketing também é presentear. Então, quando você é presentear de uma forma emocional, é você entender o outro. Então, quando você olha para o outro, você individualiza esse atendimento do outro. Isso gera o storytelling, isso que gera o boca a boca positivo, né? E esse storytelling, Flavinha, eu acho fantástico porque ninguém pode copiar. A história que aconteceu lá no teu consultório com o teu paciente é só de vocês. Ninguém pode copiar. A concorrência não pode copiar. Não. Quando a gente busca uma diferenciação, que é algo importante a gente entender isso, né? Posicionamento e diferenciação. A gente pode se posicionar por preço, mas o preço, a concorrência, rapidamente ela vai encostar. Ela pode encostar. Exato. Então, e lembrando que o preço, ele tá sempre na gangorra aqui com a qualidade, por preço, né? Sempre na gangorra. Tecnologia também não é uma coisa que a gente pode focar. Por quê? A tecnologia ela é rapidamente substituída, rapidamente ela fica ultrapassada. Não estou querendo dizer aqui que a gente não deva utilizar tecnologias ou falar das nossas tecnologias lá no consultório, mas não pode ser o seu foco somente nisso. Né? A gente precisa agregar muito mais esse valor. Né? E o storytelling é a nossa coleção de boas histórias. Então, a história que você conta da sua vida, né? E você repetir a história para que ela impacte os seus pacientes, que você conte a sua história é muito importante. É isso que gera conexão emocional, né, que a gente fala. E tem um dado, Flavinha, eu gosto muito de Daniel Kahneman. Adoro, pense devagar. Isso, rápido e devagar, as duas maneiras de pensar, né? E tem vários estudos que já evidenciam isso, que em apenas 30 segundos nós temos a capacidade de gerar uma impressão. Seja ela boa ou ruim. Né? Em 30 segundos, Flavinha, é muito rápido. Tá? Então, tu imagina toda essa experiência do paciente, ele chegando na clínica, antes agendando a consulta dele. Como ele foi atendido, que palavras foram utilizadas, usou emoji ou não usou emoji? Eu sempre brinco, né? O emoji... Todos os pontos de contato têm que ser muito bem desenhados nessa jornada. Muito bem desenhados. Isso é marketing, é a jornada completa, desde que daquela indicação de um colega seu que falou, vai naquele médico, e esse paciente, futuro paciente, vai te procurar nas redes sociais, que daí tem que ser a sua vitrine. Não é ali que você, muitas vezes, consegue novos pacientes, às vezes nem é o perfil do que você quer. Porém, ela tem que ser uma vitrine, porque existe a empatia do paciente com você. Perfeito. Não é? Então, é a vitrine. 30 segundos, só para concluir. Então, em 30 segundos, eu sou capaz de impactar ou de maneira positiva ou negativa. Tá? Isso. E para cada interação negativa, a ciência diz isso, para cada interação negativa, ou seja, não foi tão legal o contato com a tua recepcionista, não foi legal o contato contigo, médico, porque nem todo dia a gente está bem, né? É verdade. Somos humanos, né, Flavinha? Temos os nossos dias, mas
para cada interação negativa com o paciente, a gente precisa de 7 a 8 interações positivas. Então, olha o trabalho que dá para você quando reverter a gente isso. faz um serviço medíocre. Exato. Quando a gente presta um serviço que é mediano. Medíocre é isso, né? A gente usa muito esse termo como algo pejorativo, né? Mas é mediano. Mas é mediano. Isso. Né? E a gente tá falando que hoje a diferenciação tá no extraordinário. No extraordinário, isso que eu ia falar. Tá no marketing extraordinário, ou seja, é fazer acima da média. E fazer acima da média, Flavinha, é um pouquinho melhor. Eu brinco que o feijão com arroz... Feijão com arroz opera milagres, né? Então, assim, faz um pouquinho acima da média e você já vai estar conquistando, já vai estar fazendo algo diferente no mercado, né? Porque as pessoas estão muito na base. Então, lembra desses 30 segundos, do quanto é importante também, Flavinha, treinar a tua equipe. O óbvio, ele tem que ser dito. Exato. O óbvio, ele precisa ser desenhado, costurado, né? Fazer todo esse storytelling, toda essa jornada, esse desenho. E, na verdade, os seus colaboradores são seus embaixadores. Se eles não entenderem a sua história, o seu propósito, a sua missão, e não é só escrever num card ou num quadro e colocar isso na copa. Perfeito. É realmente viver essa história com eles. Perfeito. É entrega de valor. Entrega de valor. Entrega de valor para dentro, para o teu cliente interno. Teu colaborador é teu cliente interno. E o colaborador feliz faz pacientes felizes. Exato. Então, naquele dia que você não está tão bem, né, o teu colaborador, ele assume essa postura de gerar uma boa impressão, de fazer com que esse paciente também saia feliz da clínica. Estão conectados. Val, a gente tem tanta coisa para conversar. Eu sou uma apaixonada por marketing de relacionamento, inclusive, experiência. Eu falo para os meus colaboradores, os alunos, que me perguntam, nossa, tem cada detalhe, a xícara tem a marca Lapidari. Incrível. Mas realmente é isso. Eu acho que detalhes levam à excelência. Então, eu sempre gostei muito, muito, muito de viver a vida do outro, de presenteá-lo, de estar vivendo essa experiência. Se deixasse, a gente ia conversar aqui por horas porque temos muito em comum e toda essa questão desenvolvida do Lapidari foi realmente com muito propósito, com muito amor. A gente está expandindo, a gente vai criar. O que vai ser o Lapidari além agora de instituto, que vem novidades por aí. Novidades chegando, gente. Acho tão importante a gente já deixar frisado aqui que realmente tudo é feito com muito, muito amor, com muita conexão com o próximo, com o nosso aluno, porque a nossa missão é essa, impactar o maior número de alunos, de médicos, né? E a gente nichou muito bem, que foi a primeira decisão estratégica do Lapidari, né? De ser um entusiasta da área médica, nessa área de cosmiatria, de cirurgia plástica. Então, eu sou uma entusiasta e eu defendo a causa realmente. E foi uma decisão muito importante, que houve muitas estratégias. E a gente poderia ter cortado o caminho, na verdade, porque a rede de conexões dos sócios, né, Flavinha, acho que é importante frisar isso. É bom. Ela levava muito a conexões de outras áreas da saúde. Exato. Né? E você foi firme. A tendência era abrir, né, ver o mercado mundial e entender que estava tendo uma mudança na área de cosmiatria, na área de estética. Então, olhando é um grupo, então são sócios que têm diversos pensamentos e nessa hora a gente conseguiu entender que a gente poderia nichar e deveria nichar. E depois de 3 anos a gente está aí impactando mais de 10 mil médicos, né? Expandindo o Lapidari e defendendo a causa. Especificidade, né, Flavinha? Essa especificidade, como ela gera valor. Cada vez, quando a gente consegue alto valor, aí você consegue trabalhar no detalhe, como você fala. A gente se torna muito especialista naquilo que a gente faz, né? Exato. Então, eu gostaria muito de agradecer essa presença aqui. Eu acho que, e acredito que a gente tem um longo caminho pela frente. Eu te admiro como mulher, como empreendedora, né? Como empresária, como gestora e como marqueteira. E é marqueteira mesmo, porque nós somos marqueteiros no bom sentido, logicamente, né? E a recíproca é toda verdadeira, Flavinha. Minha admiração total também para grande CEO que você é, grande mulher que você é. E mãe, gente, porque isso aqui faz tudo, inclusive, né? Mãe, uma grande mãe. Muito bom. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, e a gente uma honra. se vê no MBA,
que vai chegar aí com essa disrupção na área de gestão, empreendedorismo e marketing, e muito conteúdo de muita qualidade, rico, robusto, do que realmente é o marketing na sua base e como aplicar isso no seu dia a dia. Então não vai ser uma teoria solta, mas vai ser sim essa aplicabilidade no seu consultório, na sua clínica, como algo realmente que vai fazer a diferença na vida de vocês. Tangível, palpável, né? Prático. Acho que essa é a mensagem que a gente precisa passar aí para todos vocês e que vai alavancar a carreira, vai alavancar todas as clínicas aí que vão estar participando. Obrigada. Obrigada, Flavinha. É uma grande honra. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento muito especial, parte da série O Método MEG de Marketing, Empreendedorismo e Gestão, dos 3 pilares das clínicas médicas de sucesso. Vocês acabaram de assistir uma aula incrível com a Flávia Del Valle a respeito de marketing extraordinário. E agora a gente vai bater um papo aqui muito gostoso a respeito desse assunto, marketing, o quanto de fato ele é relevante, importante no seu dia a dia da clínica. E nós 3 que somos Flávia Del Valle, que é CEO do Instituto Lapidari, Roberta Carbonari, que é CEO da Clínica Muse, e eu, CEO da Seven Gestão, estamos aqui para discutir um pouco mais a respeito desses 3 pilares ao longo de 3 encontros que teremos, e nós hoje vamos explorar os diferenciais que aconteceram aqui para desenvolvimento da marca Lapidari. Flávia, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada pelo convite e eu estou muito feliz pela essa parceria. 3 pessoas extraordinárias e realmente acredito que a gente possa fazer a diferença na vida de cada um que a gente encontrar, cada médico, cada gestor que a gente vai encontrar nesse caminho. Obrigada, Silvane, obrigada, Roberta. Eu agradeço muito tudo que a gente vai trazer a partir disso. Flávia, nós que agradecemos, tenho certeza, né, a Roberta Sim. também, por você ter unido, né, 3 pessoas em prol de um único objetivo, que é de dar direção, né, para que as clínicas possam se diferenciar, se organizar para poder crescer da melhor forma. Exato. Né? A gente tem certeza que esse projeto aqui ele tem um propósito muito forte. E eu quero saber de você, a partir de todo o case e a experiência do Instituto Lapidari, que vocês, desde o nascimento, souberam se posicionar, né, souberam constituir, criar uma marca de valor, o quanto que o branding e o posicionamento, eles fizeram a diferença nessa construção. Eu acredito assim que se a gente sabe com quem a gente vai falar, realmente muda toda a perspectiva. Vocês que são mentoras e entendem muito de marketing sabem disso. E entender a jornada dessa persona, dessa pessoa que a gente vai escolher estar presente na vida dela para gerar uma transformação. Então, entender que o herói não é um lapidari. O herói são nossos alunos e nós fomos um guia para esse aluno se transformar durante a formação dele. Tanto da parte técnica, que a gente sabe que é tão importante, mas muito além disso, que é a parte de soft skills, que é empatia, comunicação, humanização, a gente vê o quão é importante. Então, voltando lá, quando a gente pensou em abrir o Lapidari, a gente já trabalhava com a área médica durante muito tempo, mas para médico que estava se formando, então a gente já tinha uma área de educação muito forte e veio crescendo essa vontade de entrar também. A gente viu o mercado crescendo de estética, mas um mercado sedento por conhecimento embasado em ciência, em anatomia. Então, por que não se posicionar, já que a gente tinha uma estrutura, a gente tinha o networking para isso. E quando eu fui falar com o meu sócio, ele falou para mim, vamos abrir sim, mas vamos abrir para todas as pessoas, para todo mundo que quiser conhecer o mercado de estética. E nessa hora, acho que veio o primeiro posicionamento muito real do Lapidari, que vamos, sim, mas vamos voltar para a área médica. Então, assim, como entusiasta da área, como mulher, meu marido é médico e entusiasta dessa área, eu me coloquei nessa posição mesmo de lutar para isso, para que a gente direcionasse para que o médico treinasse dentro do Lapidari e ser exclusivo. Só que depois de 3 meses veio a pandemia. Nossa, foi nessa Foi fase 2019.
E em março, ali, a gente começou a pandemia, eu tinha voltado do Vale do Silício e tinha muito visto isso lá nas Health Techs, que realmente, se você não se posicionar, o range disso a longo prazo é importante, é muito importante. Talvez você não consiga medir agora, mas você vai medir isso ao longo do tempo. Então, foi isso, um posicionamento muito claro, que a gente é direcionado para a área médica, entender quem é essa pessoa, o desafio que ela passa e estar nessa jornada como um guia dela. Então, esse é o nosso branding, é o nosso posicionamento. Legal. Eu observei a Roberta. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, viu? E Prazer. muito feliz com essa parceria também, de verdade. Roberta, a gente é que agradece, né, por estarmos Muito, juntas muito aqui mesmo. em prol desse grande objetivo. E eu vi você concordando com vários momentos aqui da fala da Flávia em relação ao posicionamento, branding. Hoje a gente olha, né, para o case de sucesso Muse e a gente vê também a sua atuação enquanto marketing. A gente sabe que você tem uma forte formação em marketing, além de ser uma pessoa atuante, né, ser uma profissional da área da saúde. Sim. Você ocupa também um cargo de gestão, né, de todo esse crescimento da clínica Muse. E conta pra gente o quanto o marketing impactou e o quanto também o fato de você ter se posicionado nas redes sociais. Hoje é uma rede social com mais de 2 milhões. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Mas aí tem o YouTube, tem se todos os juntar, canais. Somar sim. tudo. Então, quanto que essa presença digital ela impactou no desenvolvimento da clínica e da marca, né, do posicionamento. Foi pensado isso? Não, na verdade, o posicionamento digital, ele aconteceu muito depois da clínica estar muito consolidada, porque a clínica foi criada há mais de 15 anos, não existia rede social. Tá? Então, eu falo que eu tive uma oportunidade muito incrível de realmente trabalhar no marketing que eu aprendi na faculdade, que era o marketing raiz. Né? De Kotler, que é Venato, e trabalhar justamente com ferramentas que não tinham um impulsionamento como há hoje, né? Então, hoje eu digo que o marketing digital, ele é super importante, ele é um grande holofote de um bom trabalho feito. Ou um tiro no pé daquele que não fez a lição de casa. Né? É verdade. Porque você pode ter realmente muita visibilidade e pouquíssima credibilidade na rede social. Então, a gente sempre teve muito cuidado quando a gente foi utilizar a rede social. Da fábrica de gurus, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Porque isso não se sustenta. Exato. E fama não tem a ver com prestígio, né? Então, assim, a gente sempre teve muito cuidado com essa questão quando a gente decidiu ir para as redes sociais. As redes sociais não foram, nossa, vamos para as redes sociais para captar clientes. Não. Vamos para a rede social e a rede social foi um braço do vamos pegar o que construímos com marketing de planejamento, marketing estratégico, raiz. Porque é ali que ele começa, né? O marketing, ele não é divulgação. As pessoas acreditam muito quando falam de marketing, que marketing é propaganda. E são coisas diferentes. Sem dúvida. Né? A propaganda é o último braço do marketing. É quando a gente vai divulgar algo que já foi feito, planejado, posicionado. Exato. Né? Já foi feito toda uma análise estratégica do seu produto, do seu serviço. E na área da saúde, de certa forma, o médico é o seu produto. Ele é o seu serviço. Né? Porque ele é indivisível do que ele entrega. Sim. E é possível a gente pensar inversamente, se você não tivesse. Então, você começou do jeito tradicional, né? Uma clínica com 15 anos, fazendo marketing tradicional, possivelmente do boca a boca, né? Sim, na verdade, o marketing começou com o planejamento de como seria esse serviço. Há 20 anos atrás, o Paulo falou, eu gostaria de ter uma equipe multidisciplinar. Sim. Num momento em que não existia isso. Não existia. Então, ele dizia que era impossível, como ortopedista, colar um osso se não houvesse um nutricionista do lado dele. Então, o principal marketing no qual eu trabalhei foi como eu comunico isso para as pessoas. Perfeito. Como a gente pode mostrar para as pessoas que o que existe dentro dessa clínica é algo diferente do que é encontrado lá fora. Perfeito. E apanhamos muito. Porque imagina, onde já se viu para que uma nutricionista dentro da sala de um médico? Mas seguindo esse E raciocínio... hoje, né, todo mundo fala de todo mundo falando com certeza. E a partir já daí, é pioneiro. E a partir daí... Disruptivos. E aí, a partir daí... Adoro essa palavra. O único meio que nós tínhamos, né, para divulgar para fora, além da gente trabalhar muito com palestras e congressos, porque nessa época o que a gente viu também foi que as pessoas não entendiam muito do que o Paulo fazia. E quando ele falava, por exemplo, de whey protein, de creatina, as pessoas falavam, isso é bomba. Exato, imagina, a proteína isolada do soro do leite era bomba naquela época. Imagino o tanto que vocês passaram e de aí o posicionamento, preconceito. E o posicionamento foi, vamos falar com quem faz isso. E vamos educar outros profissionais sobre o que é isso.
Então, o Paulo foi muito bem posicionado naquela época com indústrias que trabalhavam com whey protein, com creatina, com suplementações no esporte. Sim. Porque em alta performance a suplementação é devida, necessária, na grande maioria das vezes. E ele palestrava o Brasil inteiro. A gente ia palestrar em todos os estados do Brasil por o preço de um hot dog e um hotel para dormir. E foi assim o marketing, né? Eu não tinha um holofote que eu abri e falava com o Brasil inteiro ali, como hoje tem. Que tem escala hoje, né? Exato. Hoje não. Então a gente viajava o Brasil inteiro fazendo isso e divulgando essa informação. E o Paulo escreveu um dos dons dele, e aí que eu acho que o posicionamento estratégico, né? Que as pessoas precisam voltar um pouco antes de nichar, qual é sua melhor habilidade, se posicione utilizando-a. Sim. E a melhor habilidade do Paulo é a escrita. Sempre foi. é? E ele fez um blog. Então, a gente não tinha rede social, mas existiam blog. blogs. E a autoridade das palestras. Exato. Ele escrevia todos os dias nesse blog. Quando a gente abriu a rede social, primeiro a gente abriu as individuais, para depois abrir a da clínica, para entender como funcionava aquilo. Eu abri a rede social dele num dia, no dia seguinte tinha 59 mil seguidores. Eu falei, fecha isso que a gente não conhece essas pessoas. A gente não sabe quem é. Há muito tempo atrás, né, quando começou, o que é isso? As pessoas estão vendo a vida dos outros por aí. Mas aí a gente começou também a entender que aquilo era um ponto de divulgação. Sim. Assim como os congressos, assim como o blog, assim como tudo que ele fazia em revista. Identificando, né, exatamente os pontos de contato e nutrindo, né, esses pontos de contato. Mas eu queria ainda focar nessa pergunta do inverso. Porque tudo que você trouxe foi trabalho, né, assim, um exemplo de muito trabalho, de esforço, de estratégia. Mas pense na seguinte possibilidade: se vocês não tivessem feito essa virada, sabe, de todo esse trabalho, né, raiz para o mundo digital, qual você acredita que teria sido o impacto, né, por não ter entrado no mundo digital? Se existisse o mundo digital e eu não tivesse entrado? Exatamente. Por que da pergunta? Porque hoje a gente tem muitos médicos que ainda têm essa dúvida. Feita essa escolha lá atrás, exatamente, né? assim, sabe? Olha, será que ainda dá tempo? Porque parece que eu perdi o time. Será que... Ainda dá muito tempo. Então, assim, pensando nisso, qual seria o impacto do seu negócio, do crescimento da sua clínica, se vocês não tivessem entrado no mundo digital, não estivessem nele hoje? Eu acho que, eu vou ser muito sincera, Sim? 100%. A clínica não sofreria impacto. Porque 82,6% dos pacientes da minha clínica são pacientes recorrentes. E 79,7% desses pacientes são indicação. Ninguém põe hashtag pedra no rim e procura um médico. Não é assim. Na hashtag muito legal. ortopedia. Eu pensei nisso sobre E as pesquisas, né? O próprio Minuto Saúde, grandes pesquisas mostram que apenas 17% das pessoas buscam informação sobre saúde em redes sociais. Sim. Com influenciadores. Essas informações sobre saúde são buscadas muitas vezes em sites que são endossados por profissionais da saúde. Tá? Mas a busca pela consulta não vem do site, não vem... Você até pode, depois que recebeu a indicação, ir lá e olhar. Dar uma deixa olhadinha. Eu ver como ele fala. E aí eu acho importante. É a vitrine, por isso que tem que ter. Aí eu acho importante, porque nesse momento eu preciso saber se eu vou ter conexão com essa pessoa que vai me atender. E você já tem ali uma pré-consulta, sabe? Exato. Ele fala assim, eu gosto do jeito que ele se posiciona. Então, a sua rede social, eu falo que ela é ou um impulsionamento ou um tiro no pé, porque se você não conseguir refletir ali o médico que você é, o profissional que você teria... Né, um paciente que não vem. Porque ele olha e fala, mas isso nos leva a Será pensar... que eu me conecto com ele? Exato. Que aquele médico que quer meio que atropelar ou acelerar demais sem estar preparado pode obter o resultado que não deseja. Exatamente. E muitos reclamam disso quando vêm pacientes que não tem o perfil desse médico, não é? Exato. Quando marca uma consulta, esse paciente vai não ali... tem retorno, mas muitas vezes sem considerar que existe uma jornada, existe uma trajetória, existe uma construção que também precisa ser respeitada, né? O que acontece... Relacionamento, né? O que você vai desenvolver quanto a isso. O que a Flávia falou é muito importante. Se você não sabe se posicionar, porque você não entendeu ainda nem quem é você, a consciência. Qual é o seu diferencial? Qual é né, o formato, a sua marca? O que é a sua marca? Você é a sua marca, né? Como profissional que entrega um serviço, você é a sua marca. Qual é ela? Como você fala, como você trabalha, como é o seu serviço, como é o seu atendimento, qual é a sistematização de quem é atendido por você dentro, né, desse processo de atendimento e acompanhamento enquanto médico. Você ainda não entendeu. Tá? Então você vai ali falar simplesmente posts que você encontra facilmente no Google. Dá um Copia Google, e cola. Copia e cola. E agora você com o chat GPT, né, gente? Não precisa. Com seus coleguinhas,
E você está competindo com tubarões que sabem abrir uma câmera Exato. e lindamente falar sobre o que fazem, como fazem, para quem fazem, por que fazem. Porque antes de saírem falando sobre o seu trabalho e tratando de divulgação, eles construíram um produto muito sólido, que é o seu serviço. Eles entenderam quem são. Então eu falo que a rede social ela é um lugar muito interessante e pode te levar a outros objetivos, mas ela não impactaria necessariamente a minha clínica. Porque a minha clínica passou a ser uma clínica multiprofissional, com mais de 19 profissionais trabalhando ali dentro, com agendas cheias, e muitos desses profissionais não têm Instagram. Muitos desses profissionais não gostam de trabalhar na rede social. Eles têm site, eles têm marketing de conteúdo e eles têm um show dentro da consulta que faz com que os pacientes retornem. Por isso que a experiência in loco é muito importante. O Eu relacionamento com o paciente recorrente é muito importante. E a rede social, você sabe o que ela é, que eu acho que é o mais importante? Nós utilizamos, tanto eu, quanto o Paulo, quanto os profissionais que se sentem confortáveis e fazem bem feito. Porque eu acho que não fazer por fazer, essa divulgação, é um risco. É um risco. Se você quer fazer e não se sente preparado, se prepare. Sim. Trabalhe comunicação, trabalhe na mídia training, faça isso e aí vá. Porque eu conheço profissionais tecnicamente impecáveis, mas se ligou uma câmera, parece que ele não sabia o que ele ia falar. E ele sabe mais do que todo mundo que está falando na rede social. Então, dá para a gente pensar pelos dois lados. Eu acho que o mais importante da rede social hoje é o seu paciente. As pessoas que estão com você observarem que você ainda toma do seu tempo gratuito para levar a informação para aqueles que não podem estar com você. Sim. É uma responsabilidade social. Sim. É uma mídia social. E você, Né? É Flávia? uma rede social. Então, a gente fica lá por isso. Com certeza. Qual Não, que agora é a sua é opinião você. sobre a questão do médico que pergunta, né? Ainda dá tempo, sabe, de entrar para uma rede social e conseguir extrair bons resultados, né, dessa presença? Eu acredito que há muito espaço ainda para esse profissional que tem uma consciência realmente do que quer, de quem ele quer atender. Como a Roberta falou, realmente entender toda a estratégia, da onde ele vai querer chegar 1, 5, 10 anos e fazer essa linha de pensamento para que ele chegue até lá. Sem Então, dúvida. acredito que exista, sim, muito espaço para o médico que entende quem ele é e com qual paciente ou qual cliente ele quer atender. E quer falar, E né? quer nessa falar, rede. realmente. E todos Essa os- comunicação tem que ser muito assertiva. E todos os pontos se conectam, né? Porque você trouxe o seu exemplo do Lapidari, que da nossa atuação, claro que não a sua atuação, mas Exato. a marca Lapidari ela é mais jovem aqui, né? 3 Seven, Muse e 20 Lapidari é anos. a que tem, digamos, menos tempo. Mas conseguiu... Fez um excelente trabalho. Porque para Exatamente. mim, ouvindo Lapidar é como se eu já tivesse ouvido por 10 anos. Exato. Então, os pontos todos se conectam, porque você trouxe um posicionamento de marca que fez toda a diferença, uma comunicação, uma presença digital com o seu público, porque alcança todo o Brasil. Você está em Balneário Camboriú, mas, na verdade, todo mundo Todo vem mundo acha até... que é isso, até lá, vai Exatamente, até lá. até o Instituto Lapidari, né? A gente viu também um exemplo da Clínica Muse pela Roberta, né? Sobre essa questão da presença, do quanto o marketing influenciou ou não, e a gente viu que, na verdade, ele foi só um desdobramento, né? De toda uma autoridade construída por um trabalho muito, muito bem feito. Mas a gente também entende que o presencial, né? Que a gente hoje vive a era Exato. do digital, né? Que é o mundo digital Físico com físico. digital, isso. E na área da saúde não dá para abrir mão desse planejamento também, do acolhimento, de toda a experiência que o paciente vai ter dentro da clínica. Isso é Você não marketing, pode né? Porque frustrar. marketing Isso é é marketing. atendimento ao cliente. Total. Então, o marketing não Marketing foi é um desdobramento, foi o presentear. principal. Porque atendimento ao cliente Não, é eu quis dizer, o marketing, né? marketing Telemarketing. digital, O marketing digital foi uma Isso. consequência. Foi uma Ele veio e a consequência. gente teve que aprender a Sim, lidar, né? Sim. Eu quis Mas dizer, o o que digital você- foi um sim. desdobramento do seu marketing Sim, sim, anterior. sim, sim. Que é o E é o CX, que você né? falou. É a Sim. experiência do cliente que você gera em loco. Eu acho que Perfeito. isso fez crescer o Lapidário porque a gente realmente gosta dos detalhes. Então, esse cliente, esse aluno chega até nós e a gente faz uma jornada dele realmente. Aqui, a Roberta de até elogiou memória- o copinho, É. né, Roberta? Não, gente, elas são incríveis de verdade. Memória tá? afetiva. Estou muito feliz com tudo isso, porque em todos os detalhes vocês apresentam o que vocês falam e ensinam. Isso é muito legal. muito bom. Muito legal. Essa memória afetiva mesmo, Sim. acho que é importante. Sem dúvida, sem dúvida. E você, fala um pouquinho do marketing da Seven, Sil, pra gente. Você também, valoriza muito o design e o marketing sensorial. Design de marca, né? Isso. Porque a gente também tem que comunicar a marca pelo design do serviço.
E também eu me sinto muito feliz e realizada de hoje olhar para o mercado e ver que a gente atuou de forma a transformar esse mercado. Porque com o nosso pioneirismo na questão da experiência do paciente, de jornada do paciente, que sempre foi um pilar de trabalho para nós, e ganhando muita visibilidade junto com a indústria farmacêutica, a gente viu o mercado, especialmente da área de dermatologia, pessoas que trabalham com bem-estar, com beleza, se transformarem. Né? Então, a gente passou a ver clínicas que nunca olharam para isso, a realizarem reformas na sua clínica, a investir em treinamento e capacitação para suas equipes, que é muito importante. A experiência do colaborador. Perfeito. Isso é marketing. Começa por aí. Existe uma equação que é o PX, que é a experiência do paciente, o patient experience, ele se dá por meio da experiência do colaborador mais a experiência do profissional. Perfeito. Então, a experiência global depende desses dois fatores, que começa com a experiência do colaborador e da equipe. E a gente olhar para o marketing sensorial, né, de entender que a gente está produzindo ali memórias afetivas e resgatando memórias afetivas também. Tem muitas clínicas, né, que a gente faz esse trabalho todo de organização e que a gente fala, olha, aqui tem que ser realmente um ambiente terapêutico, a pessoa tem que se sentir bem. E nada mal a gente ter aquele choquinho de dopamina da pessoa viciar em você, né? Com esse efeito uau ao longo de toda a jornada, de ser surpreendido, né? Então, isso faz parte. Então, foi muito bacana a gente ver, né? Porque eu trabalho com experiência do paciente desde antes de 2015, quando começou a surgir nos Estados Unidos, com a clínica, né? A Cleveland Clinic nos Estados Unidos. Então, a gente trouxe o conceito para o Brasil, especialmente para a área de dermatologia, e foi muito bonito, sabe? A gente assistir a essa mudança. Hoje, eu trabalho, por exemplo, com a área de ginecologia, e muitas vezes, assim, nos encontros, né, de saúde da mulher, os ginecologistas falam, mas nós não somos ainda igual a dermatologia. Exatamente. Que tem essas clínicas suntuosas. Porque você criou uma médica aqui marca. falou pra gente, eu não sou dermato, viu? Exato. Então, eu não venho Mas de você sabe de batom, uma eu não coisa? venho de bolsa. Olha, mas você sabe de uma coisa? Seria tão incrível a gente sentir esse acolhimento na ginecologia, né? Porque para a mulher é um momento tão, algumas vezes, constrangedor, que poder passar por essa experiência e chegar muito mais relaxada à consulta, né? Ter todo um ambiente que mude a sua experiência antes de entrar numa consulta ginecológica, é incrível. Mas a então, gente que tá bom que essa área está de um entendimento. acessando e vai Até da crescer. gente quebrar um paradigma do próprio médico, de entender que marketing sensorial não é marketing de ostentação. Perfeito. Nós Exato. estamos falando Exato, de um novo luxo. De um é o novo luxo do ter tempo, slow medicine, sabe? Do médico Tempo ter de qualidade. tempo para o seu paciente. Isso. Atenção. A moeda da atenção, gente. Então, a gente está falando o mundo desses atributos. Isso. E não a ostentação. Então, quando o médico começa a compreender, né, que são coisas diferentes, Sim. ele encontra o seu lugar. E ele se conecta. Eu já tive casos, por exemplo, de oftalmologia, de uma clínica de Goiânia, que montou uma clínica boutique, só que ele vinha de uma família tradicional de oftalmologistas, de hospital, de oftalmo, tradicional, de convênio. E ele tentava levar os pacientes desse hospital para a clínica boutique. Aí o paciente, quando chegava lá, falava assim, doutor, quando eu tiver que retornar, eu posso retornar no hospital? Então, essa questão de você transformar, você criar uma experiência para o paciente, tem que estar de acordo com a percepção desse paciente. Sim, o que ele quer. Porque a gente está falando de significado. O que o luxo significa para você, sabe, para cada um. Muitas vezes o luxo para uma pessoa é a atenção que o médico vai dedicar. Para outro, é realmente chegar numa estrutura arquitetônica. Exato. Suntuosa. Então, a gente tem essas diferenças, né? E você me fez lembrar uma coisa muito interessante, né? Quando eu comecei a trabalhar na clínica, no treinamento de funcionários, para que o treinamento de funcionário representasse o que... A postura do funcionário representasse o que eu e o Paulo, a gente entende como prestação de serviço. O Paulo falava... independente do paciente que entrar aqui, eu quero que ele sinta que ele é um rei, uma rainha, que ele vai ser tratado como um rei e uma rainha. Porque ele já vem... Posicionamento. E ele vem com um problema, ou ele vem com uma necessidade, Angústia. ele vem angustiado por alguma coisa. Então, eu quero que ele sinta isso. Eu falava, bom, então eu preciso trazer a recepção para o mesmo lugar. Desde a recepção, ele precisa ter essa sensação, né? De que aqui ele é muito especial. E eu fiquei pensando, a gente começou a acessar um público A+ na clínica. Tá? A clínica era procurada por um público A+. E eu falei, como que eu trago a recepção para tratar esse paciente e trazer o entendimento para elas da importância disso? Isso não é uma frescura. Isso. Não é.
E aí eu decidi dar um treinamento diferente. Se essa pessoa não viveu, né, essa história. Exato. Ou se ela não acessa esse serviço, o que é um absurdo, né? Porque esse serviço ele deve ser entregue para qualquer tipo de público, né? Ainda mais na área da saúde. E aí eu falei, quer saber o que eu vou fazer? Eu peguei a minha equipe, falei, eu vou dar um treinamento de, obviamente, fraseologia, mas eles precisam experienciar o que é esse tratamento. E eu peguei a minha equipe da recepção, falei, nosso treinamento começa no domingo, a gente vai fazer uma degustação no Alex Atala, no Dom. E eu levei toda a minha equipe para o Dom. Você chega na porta e o seu casaco sai do corpo sem querer, né? Porque tem uma pessoa que já puxa. Você é abduzido. Você é abduzido diretamente para uma mesa que é só sua. E aí você não ouve barulho de ninguém, não tem você ouve só uns talherzinhos, porque, né, tem toda uma acústica que é desenvolvida para que você não fique incomodado com quem está conversando na mesa do lado. Então, o silêncio é lei. Você é senhora o tempo inteiro, senhora Roberta, senhora, e chamando todos os meus funcionários por senhor e senhora. Você tem uma água só sua, um carrinho só seu. O Alex vem à mesa perguntar se você tem alguma intolerância alimentar, se você tem alguma alergia. O dono vem à mesa, né, sorrindo. Nível máximo de mostrando que a estrela é o individualização. cliente. Né? A estrela é você, não é o grande Alex. Herói. É você a estrela que está ali sentado comendo a comida dele. Tava todo mundo assim, né? Não tô acreditando que eu tô encantados com aquele serviço e tudo mais. Na saída, o Alex volta à mesa, né? Depois que você já tomou todas as harmonizações do vinho e recebeu todos aqueles pratos maravilhosos, ele volta à mesa e entrega uma lista do que você comeu, o cardápio do que você comeu personalizado. Esses foram os seus pratos, foi isso que você fez. E todo mundo, muito obrigado, muito obrigado. Elas falaram, nossa, eu tô fina na hora. É porque a experiência de entrada, exatamente. De meio e de fim. E é como você vivendo aquilo. Não existe treinamento mais marcante do que você viver. Porque você acaba pegando, adotando aquela postura. Importante. Você acaba adotando a postura daquele ambiente. Exato. Porque é comum, aquela postura é normal, é natural e naturalmente você se vê Roberta, naquilo. agora envolvida aquilo. Não, quando a gente saiu daquele lugar, a gente entrou no carro, que já estava com o ar-condicionado ligado. Não. Eu falei, olha, nós vamos lá. São pessoas frequentam aquele lugar, como você. Nós vamos e vocês vão amar. Quando elas entraram no carro, que já estava climatizado, obviamente, porque já estava com música no volume adequado. Os nossos casacos já estavam à disposição. A energia, eu perguntei para elas, eu falei, como vocês se sentiram? Elas falaram, nossa, eu me senti muito importante. Eu me senti realmente uma rainha. Falei, vocês imaginem que o paciente da nossa clínica sai daqui, depois de almoçar, e entra na nossa clínica. Como você acha que eles esperam encontrar o ambiente? E Roberta falou, foi o melhor treinamento que eu dei. Esclarece a nossa curiosidade. Como elas ficaram ao chegar na clínica nos dias posteriores? Assim, qual foi o efeito disso no trabalho? A coisa mais incrível que eu experienciei com elas foi que depois eu falei para elas, abram um bloco de notas antes de dormir, não deixe essa experiência morrer. Escrevam tudo o que vocês acham que vocês podem fazer pela clínica e pelos nossos pacientes para que eles se sintam na continuidade desse tipo de serviço. Nem todos os pacientes que entram na clínica saíram de um restaurante como esse, foram tratados assim. Mas imagina se vocês puderem ser o primeiro lugar que eles se sentem dessa forma. Sim. E aí o que eu percebi desses funcionários é que a semana inteira eles ficavam, tive uma ideia, a gente pode receber na porta assim, sabe? O serviço, a alteração do serviço partiu deles, não da minha, eu ordeno, eu exijo. Você mudou aquela posição da insistência. Eles me trouxeram as soluções. Cooperação, exato. Né? Eles um ambiente me trouxeram cooperativo. A minha enfermeira falou, chega, nenhum paciente mais entra em contato com o plano de saúde, a partir de hoje sou eu. Ah, que legal. Entende? Então isso mudou demais e é tão importante a gente levar para o médico, porque o que acontece com o médico? Eu não tenho tempo de falar com a recepção, eu não tenho tempo de treinar minha recepção. Não há treinamento sem o médico da equipe presente. Minhas lindas, olha só. É uma dor, né, do médico hoje, esse treinamento de gestão. O nosso papo tá maravilhoso. Maravilhoso, a gente poderia ficar muito tempo. A gente vai ter que marcar mais uns 17. Mas sabe o que tem mais um? É porque a gente tem que deixar o gostinho de quero mais, porque esse é só o nosso primeiro encontro. Combinado. E olha, tem muito mais por aí. Muito mais por aí. Imagina, né? Nós três aqui juntas, né, discutindo todos os assuntos que acontecem no dia a dia da sua clínica e como você realmente pode melhorar, implementar e alavancar os seus resultados. E é por isso que você é o nosso convidado para estar conosco no segundo episódio, que nós teremos aqui uma aula especial realizada pela Roberta a respeito de empreendedorismo, e ela vai contar com minúcias, uma aula rica em detalhes sobre como ela empreendeu
dentro da Clínica Muse, né? Ela vai destrinchar o case Clínica Muse. Então, eu já estou muito ansiosa por esse momento. Muito. Quero ouvir em detalhes. Em detalhes. Então, ela vai te ajudar a ampliar o seu horizonte, a realmente se ver como um médico mais empresário, mais empreendedor, né? Dar essa rota para você. Então, por isso que eu estou aqui para te dizer que esse segundo encontro está imperdível e a gente finaliza por aqui deixando esse gostinho de quero mais. Até o próximo episódio. Um beijo, até a próxima. Beijo, até.